Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A transformação digital das relações públicas é o tema deste episódio de hoje e para isso convidamos Filipe Mendes, é docente na pós-graduação justamente de Relações Públicas Digitais. Viva Filipe, bem-vindo a este episódio. Uma dúvida, nós falamos de relações públicas, estamos a falar de uma relação profissional entre um setor de uma organização ou uma organização e um público, ou a população em geral. Se olhássemos há uns anos, isto cobria bem a nossa definição de relações públicas, continua a cobrir, mas as coisas mudaram muito nos últimos anos com a vida digital, os Instagrams, as redes sociais, mas outros processos menos conhecidos de comunicação dentro das próprias empresas. O que é isto da transformação digital nas relações públicas? Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta com uma resposta que deverá ser extensa e detalhada, mas... de facto, as relações públicas, portanto, em termos de prática, de indústria e os seus profissionais, já existe mesmo há muitas décadas. Um profissional de relações públicas gera a relação de uma instituição, uma entidade e todos os seus stakeholders, no fundo, para conseguir criar uma relação positiva, portanto, no fundo, para tornar positiva a relação entre a entidade... Entre todas as partes. Entre todas as partes. Então, se olharmos para uma empresa, por exemplo, que tem clientes, fornecedores, público, distribuição, enfim, é um mar de gente, colaboradores, os funcionários, enfim, é um mar de gente, de relações também. As ferramentas digitais vieram transformar esta maneira de comunicar com todos? Na nossa interpretação, sendo bem usadas, vieram beneficiar essa relação. Porque o que antigamente teria que se utilizar os meios mais tradicionais. Um exemplo, por exemplo, que a mim me agrada bastante, que é a relação interna. Portanto, a comunicação interna entre uma empresa e os seus colaboradores. Até há poucos anos atrás, essa relação era feita muito manual, em que o meio de onde ia a mensagem era um meio muito mais analógico. Mas mesmo o e-mail, não é? Acho que nos habituámos às trocas de e-mails de grupos dentro das empresas, mas arrisco-me a dizer que isso já é um pouco a pré-história da comunicação digital dentro das empresas, ou não? Quer dizer... O e-mail é um meio também. Depois a eficácia desse meio depende do objetivo. Por exemplo, se for para uma comunicação interna, a utilização do e-mail não é o mais eficaz. Há coisas melhores. Há ferramentas e há procedimentos muito melhores. É muito mais fácil, como exemplo, uma organização. Vamos pensar, por exemplo, um exemplo de uma instituição de ensino, mas eu podia dar muitos outros exemplos. Uma instituição de ensino certamente comunica com os seus docentes, professores, funcionários de suporte, todo um staff. Estamos a falar, vamos supor que são algumas centenas de pessoas envolvidas numa instituição de ensino. A utilização do e-mail não é o mais eficaz. Por exemplo... Então o que é que temos de melhor no mundo de hoje? Não, podendo ser relacionado com uma transformação digital das relações públicas, num âmbito de comunicação interna, há muitas ferramentas que permitem às pessoas em tempo real poderem interagir. Vou dar um exemplo, mas passa a publicidade. Por exemplo, o Slack é uma ferramenta que, estando instalada, é fácil de criar grupos que a pessoa facilmente consegue interagir e saber informação atual, essa informação estando presente, digamos, como se fosse um género de um fórum interno, como havia antigamente, o que veio antes do Slack era tudo o que era, na altura, eram os bulletin boards internos. Já era digital, portanto, já era uma página interna em que havia os posts e que depois as pessoas podiam comentar. Mesmo isso já não era tão interativo mas assim. No mundo em que todos andamos com um telemóvel no bolso, era preciso, essas ferramentas deram um passo em frente. O que me está a dizer é que há uma escolha de várias ferramentas efetivamente eficazes para procedimentos de comunicação dos vários stakeholders, como dizia há pouco, sejam eles os funcionários, seja até o público, não é? Exato, ou seja, uma das formas em que as relações públicas foram transformadas, e até nem é a mais recente,
Mas uma das formas é exatamente a utilização de certas ferramentas para poder melhorar esse processo de comunicação, seja interno, seja externo, seja com a imprensa, com os mídia, seja com os proprietários das empresas, seja com os fornecedores. Ou seja, a utilização dessas ferramentas melhora, na verdade, a eficácia do próprio profissional de relações públicas. Pronto, e é nesse sentido... Rentabiliza melhor o tempo, os contactos... Rentabiliza o tempo, a eficácia de chegar a mensagem certa à pessoa certa com a riqueza certa. Ou seja, nós temos agora 2 paradoxos que até há pouco tempo existia ou um ou outro, que é o alcance das mensagens, e este já existia na era analógica, de certa forma, mas também a riqueza da mensagem em si. Porque ela pode ser multimédia hoje em dia. Exatamente. É nesse sentido. Portanto, neste momento temos um grande alcance, mas com uma enorme riqueza e profundidade da mensagem. E isso é que é novo, então? Isso, paradoxalmente, é novo, utilizando as ferramentas que o permitem. E aqui o desafio é como é que um profissional de relações públicas usa estas ferramentas para seu benefício e da organização. Este é que é um processo de aprendizagem que cada vez é mais rápido, e até se começarmos a falar da utilização de inteligência artificial, então aí é que estamos a acelerar mesmo muito. A esse nível. Já vimos abrir a porta da inteligência artificial, porque não ficou de fora deste processo de transformação digital, claro, já é o pão nosso de cada dia. Se calhar essa é que é a grande novidade, mas vamos deixá-la para daqui a pouco. Filipe falou nestas ferramentas, mas falou também em procedimentos, porque quando falamos de profissionais de relações públicas, isto para quem está fora do meio pode não ser muito claro, ou em organizações menos profissionais pode não ser muito claro. Para a comunicação ter eficácia é preciso definir procedimentos, calendarizar procedimentos, definir objetivos, certo? Certo. Ou seja, nessa perspectiva, neste caso não é tanto em termos das ferramentas ou da tecnologia a usar, é mais em termos processuais. Ou seja, uma organização, e nós de muitas com quem trabalhamos e muitas que conhecemos, se formos a identificar e classificar, existem uma série de procedimentos que são os mesmos sempre quando se faz determinada tarefa. Por exemplo, o procedimento de fazer um press release e enviá-lo para os mídia. Por exemplo, um procedimento de criar uma campanha específica nas redes sociais. Estes procedimentos, tendencialmente, o que vemos nas empresas é que são sempre repetíveis, portanto, é possível de identificar quais é que seriam os passinhos todos ideais para fazer essa tarefa. Quase como construindo uma checklist que depois torna um procedimento regular e que, presumo, facilita imenso o trabalho. Facilita o trabalho para quem o faz, porque consegue ter uns guidelines que saiba que tem que passar por estas etapas todas, permite várias pessoas olharem para o procedimento e contribuírem com recomendações para o procedimento ser melhorado. Permite, e até dar-lhe consistência, não é? Dá consistência no sentido em que, a partir do momento que está definido, pode ser repetido várias vezes, sem grandes alterações, e essa é que é a consistência. Menos que seja para o melhorar, claro. Pronto, exatamente. E isto, em termos processuais, há um enorme benefício. E os próprios profissionais de relações públicas podem ter um papel importante aí no identificar e enaltecer e assegurar esses próprios procedimentos internos que devem estar escritos de uma forma estruturada e facilmente compreendíveis por todos. Claro, portanto. E que, por exemplo, um aspecto, há uma expressão inglesa que é o onboarding de um colaborador novo. Por exemplo, alguém que entra na empresa e pela primeira vez está a conhecer o que é que são os procedimentos normais da empresa, como é que a empresa lida com determinados assuntos. Presumo que se esses procedimentos estiverem claramente definidos, será mais simples essa integração do novato na equipa de comunicação ou de relações públicas. Exatamente. Então isto é um aspecto que nós também achamos que pode beneficiar imenso as empresas, as que olhem para os seus procedimentos numa perspectiva que os temos que identificar e descrever e definir. Daí a expressão que é usada, há um acrónimo que é SOP, que é os Standard Operating Procedures. Então é neste sentido que as empresas que têm
estes procedimentos identificados e definidos e registados internamente vão funcionar melhor que outras que não o tenham, claramente. Certo. E há um enorme benefício de eficácia na organização em ter definidos estes procedimentos, e isto também é algo que numa perspectiva até mais uma vez, de comunicação interna, num processo, por exemplo, de entrada de um novo colaborador, é algo que nós achamos que um profissional de relações públicas, percebendo o processo, consegue ajudar que isto corra muito mais rápido, muito mais claro para todas as partes, e até mesmo os aspectos de accountability, de verificar se foi feito tudo corretamente, é mais fácil de ver, porque aquilo tem os procedimentos todos definidos, a pessoa tem que os seguir, e se não seguir um determinado procedimento, é fácil saber medir exatamente qual dos procedimentos pode ser melhorado ou não estará a funcionar tão bem. Para quem gosta muito de medições em empresas, e todas as empresas gostam de se medir, os famosos KPIs, os Key Point Indicators, enfim. A medição traz imensos benefícios para todas as partes. Hoje não deve haver receio de medir. Antes pelo contrário. Devia de haver uma alegria. É fundamental para a melhoria. É fundamental para a melhoria e mesmo para as pessoas perceberem como é que podem melhorar. Porque às vezes um profissional, se não tiver claramente identificado onde é que pode melhorar, também é mais difícil melhorar. Saber onde é que pode melhorar. Pronto, claro, nesse sentido. Torna menos intuitivo e mais sistémico esse processo, não é? Exatamente. Há uma coisa engraçada nas organizações que nos foi mostrado pela pandemia. Afinal, nós conseguimos trabalhar remotamente. Exato. Não é? Descobrimos isso, pelo menos algumas organizações já o faziam há muito tempo, outras, a sociedade em geral descobriu que consegue trabalhar remotamente. Presumo que no campo das relações públicas isto também se tenha sentido e que o hábito de trabalhar com equipas onde quer que estejam também esteja suportado agora por processos e tecnologia. Exatamente. Sim, assim, em resumo, o que aconteceu foi, havia uma ideia de que demoraria, vamos falar, um horizonte temporal 5 a 7 anos para a adoção até mesmo por parte das entidades patronais, de permitir que os seus colaboradores cada vez mais pudessem realizar trabalho remoto. Isto é um estigma que parte primeiro dos patrões, ou seja, foram eles os primeiros que tiveram que ter esta aprendizagem e perceberem, desmistificarem que há certas funções e há uma certa equilíbrio que se pode dar aos colaboradores, tendo regimes de trabalho remoto, o que a pandemia veio obrigar a que isto fosse validado, porque houve um momento, inclusive instituições públicas, que são imensas, e passaram para esse foram obrigadas a passar para esse regime, tiveram que se adaptar o mais rápido que fosse possível, e isto veio a provar que é possível para a sociedade em geral. Pronto, as empresas já o faziam, e mesmo as consultoras, as principais consultoras já tinham regimes híbridos já de há muitos anos, portanto isto não é novo, mas para a sociedade em geral é que acabou por ser tanto nos seus procedimentos habituais como até na gestão de equipas feitas à medida, a tal gestão de projetos, afinal também o podemos fazer nessa forma híbrida, remota e presencialmente. Sim. Ou seja, mais uma vez, numa perspectiva do profissional de relações públicas, não só para ele ter as condições ideais para poder desempenhar a sua função, se e quando está no modelo remoto, mas para o trabalho que ele faz, para a organização e para os diferentes stakeholders, ter noção que são pessoas que também estarão em regimes híbridos e remotos, e isto muda também a interação diária, muda a forma como um profissional de relações públicas, por exemplo, a tratar de uma organização, como é que consegue passar os valores dessa organização a pessoas que estão remotas. Sim, nós estávamos habituados a fazer isso presencialmente. Presencialmente, exatamente. Através de comunicação informal até, muitas vezes. Sim, e isso perde-se um bocadinho, as pessoas estando remotas. Há uns aspectos que se ganha, há outros que se perdem. Mais uma vez, para um profissional de relações públicas, até para aconselhar os seus clientes, tem uma série de formas de manter a cultura da empresa, mesmo as pessoas estando numa perspectiva remota. Numa perspectiva remota, essa cultura não se perde. Consegue-se não perder, constrói-se de outra forma. Os espaços de trabalho, por exemplo, os escritórios, passam a servir outros fins
que são mais locais de encontro e desse tal convívio informal do que propriamente aquela lógica que era só duro. Postos de trabalho duro, e que todas as pessoas chegavam e sentavam-se no seu posto de trabalho pica o cartão à mesma hora e continuam a trabalhar. Pronto. Houve ganhos de produtividade. A verdade é que há ganhos de produtividade também num modelo bem implementado híbrido. E isso aprendemos de forma genérica durante a pandemia, com certeza. Exato. Que não esquecemos a lição. Por obrigação. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Há pouco eu tinha prometido que íamos também abordar aqui questões de inteligência artificial. Eu confesso que não é a minha área de trabalho, mas fico maravilhado com aquilo que se pode fazer com as rotinizações daquelas cartas muito formalinhas que uma inteligência artificial consegue construir rapidamente uma linguagem bastante interessante. Ou seja, ajuda-me a escrever coisas de forma rotineira, aquelas coisas mais aborrecidas, digamos. Eu presumo que o campo da inteligência artificial aplicado às relações públicas seja muito mais largo do que isto que eu acabei de descrever. Sim. Esse aqui é o tema, se calhar, um dos principais. Nós vamos ter no âmbito do lançamento da primeira edição da pós-graduação em Relações Públicas Digitais, justamente. Vamos ter como convidada a professora Anne Gregory, que é uma profissional que estuda exatamente, mesmo até em termos não só académicos, mas também na sua posição como presidente da organização que representa, exatamente o impacto que as relações públicas das indústrias que vão ter maior impacto pela inteligência artificial. E quem neste momento está muito dentro do assunto é fácil de identificar. Portanto, nós aqui não teríamos tempo para demonstrar, portanto, por isso é que sugiro que as pessoas assistam ao webinar, mas as relações públicas conseguem ter 40% do seu trabalho de um profissional de relações públicas, sabendo utilizar a inteligência artificial, 40% desse trabalho é feito pela inteligência artificial. Fica resolvido, liberta-nos para outras tarefas mais importantes, digamos assim, exatamente. Ou mais úteis de ser feito mais por um humano, mais criativo, mais intelectual. Mais criativos, exatamente. E temos duas perspectivas. Temos uma perspectiva que é tudo o que seja, se é que se pode dizer criativa, que é tudo o que seja na criação de conteúdos. Existe um conjunto de ferramentas que facilita exatamente o que estava a dizer há pouco. Sim, porque eu falei apenas em texto, mas podemos imaginar foto e vídeo, que exatamente. A inteligência artificial já trabalha bem, até mesmo fala humana, não é? Exatamente. Portanto, todo o trabalho de um RP inclui certamente, portanto, uma parte estratégica, intelectual, mas uma parte de execução que muitas das vezes inclui criar conteúdos. Essa criação de conteúdos encontra-se então hoje em dia muito facilitada e suportada por inteligência artificial. Exatamente. Quer dizer que o trabalho potencialmente é feito em menos tempo e potencialmente, não vou dizer melhor, porque isto não estaria totalmente correto, mas há alguns aspectos que facilita a criação de conteúdos que sirvam umas determinadas regras que fiquem logo garantidas à priori. Pronto. Isto é por um lado. Isto é tudo o que se chama inteligência artificial generativa. Pronto. E aqui, além do aspecto prático da execução, existe um aspecto muito forte criativo, porque, por exemplo, muitas vezes estamos à espera de encontrar o packshot perfeito, a imagem perfeita para representar... Packshot, aquela frase final, aquele slogan, não é? Isso também, mas sim. Aqui neste caso estava a pensar só na parte visível. Na parte visível, que também terá que ser traduzido, sim, de uma forma visual. É muito mais fácil, hoje em dia, descrever exatamente a imagem que se pretende e criar várias versões até se encontrar a versão perfeita. E depois, na versão perfeita... a pessoa, por exemplo, imaginem que havia um indivíduo que era a capa da imagem e a pessoa estava com um cachecol que era vermelho, mas por razões que gráficas não dá muito jeito e deveria de ser verde, por exemplo. Ok, portanto, todo este trabalho consegue ser facilitado deixando, no fundo, o poder para o profissional de RP definir exatamente o que quer. Ou seja, este lado intelectual e de estratégia fica engrandecido porque a execução fica facilitada. Pronto, nessa perspectiva,
um dos benefícios. Depois temos todo o trabalho de investigação, todo o trabalho de pesquisa, aqui sim utilizando uma inteligência artificial de base, portanto, dos modelos de linguagem, em que, por exemplo, um profissional de relações públicas que está a trabalhar uma marca numa determinada indústria, por exemplo, na indústria têxtil, vamos supor assim, por exemplo, e que trabalha uma marca de um produto qualquer de lifestyle. É muito mais fácil, por exemplo, ver qual é toda a comunicação que está a ser feita nessa indústria para os concorrentes e obter um resumo de todas as últimas campanhas que foram feitas. Usando a inteligência artificial. Certo. Portanto, uma análise de concorrência pode ser amplamente facilitada recorrendo à inteligência artificial. Em segundos, a pessoa consegue perceber, também consegue facilmente ir buscar todas as notícias, por exemplo, que saíram. Um grande resumo de imprensa sobre... Exatamente. Pronto, estes dois aspectos, portanto, inteligência artificial generativa e inteligência artificial, de acordo com todos os últimos estudos recentes, portanto, estamos a falar, isto tem 6 meses, estes estudos, e que nós, mais uma vez, vamos apresentar no webinar, e a Anne Gregory vai apresentar, ocupa, portanto, estamos a falar de um conhecimento profundo da prática das relações públicas, e estas ferramentas conseguem fazer 40% do trabalho de um RP. Por isso é que não existe... A inteligência artificial não vai substituir os profissionais de relações públicas. Vai libertá-los. O que vai acontecer é os profissionais de relações públicas que souberem usar em seu benefício a inteligência artificial mais eficientes. Têm muitos benefícios do que um profissional de RP que não tenha conhecimento e que não os use. Que só isto seja um excelente motivo para ir procurar formação altamente especializada no campo das relações públicas, que sim. Porque falarmos de um ganho de trabalho de 40% vai ser uma coisa extraordinária para o indivíduo e para a organização de uma forma geral. Fica então o convite para este webinar feito no âmbito da pós-graduação em Relações Públicas Digitais da Autónoma Academy. Filipe Mendes, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para vir aqui explicar-nos como é que o mundo digital está a transformar esta área profissional que são as relações públicas. Obrigado pelo convite. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.